Graça e paz, irmãos. Graça e paz. Abra sua Bíblia em Colossenses, capítulo 2. Vamos ler a partir do verso 6. Irmãos, sabemos que o autor desta carta de Colossenses é o apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo, ele vai escrever Colossenses quando ele está preso em Roma, aproximadamente por volta do ano 60 a 62 depois de Cristo, na mesma época em que ele vai escrever a carta para Filemão e a carta aos Efésios. E ele chega a recomendar que essa carta de Colossenses também fosse lida para os irmãos de Laodiceia. E o pastor dessa igreja aqui, ou melhor, o fundador da igreja de Colossos, não foi o apóstolo Paulo. Deduzimos que foi Epáfras, que era o líder da igreja de Colossos. Então, provavelmente Epáfras, ele vai até Paulo, quando Paulo está preso em Roma, e ele começa a contar a respeito dos problemas que ele estava enfrentando na igreja de Colossos. Então ele começa a contar das dificuldades que ele está enfrentando ali na igreja de Colossos para o apóstolo Paulo, e provavelmente a partir daí que o apóstolo Paulo escreve essa carta para combater essas falsas doutrinas que estava sendo infiltrada no meio da igreja. Provavelmente falsos mestres estava infiltrado no meio da igreja e estava trazendo, irmãos, falsas doutrinas por meio de vãs filosofias. E essa doutrina aqui de Colossos, ela é uma doutrina estranha. É verdadeiramente um sincretismo religioso que o apóstolo Paulo está combatendo aqui. É uma mistura de filosofia com judaísmo. Então o apóstolo Paulo vai combater aqui, e o que estava sendo infiltrado aqui no meio da igreja é aquilo que era uma filosofia platônica, daquilo que nós chamamos do neoplatonismo, que estava sendo infiltrado no meio da igreja. O que esse neoplatonismo, irmãos, ele vai ensinar? Ele ensina que o universo ele é separado em dois andares. Ele vai ensinar que existe o mundo sensível e existe o mundo ideal. Ou seja, o mundo sensível é tudo aquilo que está ligado à matéria, é tudo aquilo que é tangível. E o ideal é tudo aquilo que é espiritual, que é metafísico. Então é isso que essa filosofia ela vai ensinar. Ela vai chegar a dizer que o corpo ele é a prisão da alma, porque o corpo, na verdade, o corpo é mau, porque o corpo é matéria. E eles vão dizer assim que tudo que nós conhecemos deste mundo sensível, na verdade, aquilo que eles chamam de reminiscência, é como se fosse uma lembrança do mundo ideal. Eu não sei se vocês já ouviram falar, se vocês conhecem, também se vocês não conhecer, não tem problema, o importante é as escrituras, aquilo que nós chamamos de a mitologia de Platão, quando ele está falando a respeito da caverna. E esse mito de Platão, ele vai falar de uma caverna onde nasceram pessoas dentro da caverna, e essas pessoas estavam acorrentadas por correntes, elas nasceram ali dentro. E tudo que elas tinham de conhecimento do mundo exterior era aquilo que era projetado na parede por uma brecha que havia naquela caverna. Então todas as coisas que aconteciam do lado de fora era projetado uma sombra na parede da caverna, e aquelas pessoas que nasceram ali dentro daquela caverna, tudo que elas sabem do mundo exterior é através de sombras. E na ideia de Platão é que essa caverna é um mundo sensível. Então todo o conhecimento que essas pessoas têm é o sensível, e o mundo exterior é o inteligível, é o mundo ideal.
Então é mais ou menos isso que ele vai ensinar, que a matéria é má e que existe dois tipos de níveis. E talvez você esteja pensando: irmão, tudo bem, mas o que isso tem a ver para nós? Qual é a importância disso? Por incrível que pareça, irmãos, o cristianismo atual, ele ainda tem sido afetado por essa filosofia neoplatonista. É por isso que você conversa com os crentes e ele sempre diz assim, você diz para ele: irmão, qual é a sua esperança? Ele diz assim: a minha esperança é o céu. É o céu. Porque de uma forma sutil e que ele não percebe, ele ainda acha que a matéria é má, que tudo que está ligado ao corpo é mal. Dificilmente você vai conversar com um crente e você diz assim: irmão, qual é a sua esperança? Dificilmente ele vai responder: a minha esperança é a ressurreição do corpo. Dificilmente você vai conversar com um cristão e você vai perguntar para ele: irmão, qual é a sua esperança? E ele vai dizer: a minha esperança é um dia esse mundo, é um dia o céu descer à terra, é a nova criação. Ele sempre diz que é o céu. E você pergunta assim para eles: irmãos, o que é o evangelho? Ele vai dizer assim, ou melhor, o que Jesus veio fazer na terra? Ele vai dizer: Jesus veio curar, Jesus veio libertar e Jesus veio levar a gente para o céu. Por causa dessa filosofia que ainda está no nosso meio, ela ainda é atual. É por isso que eu vejo a carta aos Colossenses como urgente para os nossos dias, porque é justamente essa ideia que o apóstolo Paulo está combatendo. Então eles vão pegar essa filosofia platonista e eles vão iniciar uma nova seita chamada gnosticismo, que vem da palavra gnosis, conhecimento. Não confunda o gnosticismo, irmão, com agnosticismo. Agnosticismo são aqueles que negam. Quando tem um prefixo a na frente é porque ele está negando. Ele nega o conhecimento. Os agnósticos são aquelas pessoas que ela diz assim: olha, eu não acredito em Deus, mas eu também não desacredito. São os espertões, né? Porque eles dizem assim: ora, eles ficam em cima do muro, então eles dizem assim: se Deus não existir, eu não acreditava mesmo. Mas se Deus existir, eu vou falar: eu não duvidava, eu estava aqui em cima do muro. E a gente sabe por experiência, né, da vida, que os sabichões sempre se dão mal no final. Mas essa filosofia gnosticista, irmãos, ela dizia que era preciso, era necessário um conhecimento secreto, um conhecimento elevado, porque através desse conhecimento secreto você alcançaria a plenitude, ou o pleroma. A plenitude, irmãos, é o espaço, na concepção deles, era o espaço entre Deus e os homens. E eles diziam que nessa plenitude quem estava? Estavam os rudimentos do mundo. O que é os rudimentos do mundo? Eram os anjos, que iriam fazer a mediação entre Deus e os homens. Então eles precisavam do conhecimento secreto, de um conhecimento elevado para eles alcançar a plenitude, porque através desse conhecimento eles alcançariam os seres, os rudimentos do mundo, que fariam mediação entre eles e Deus. E não só isso, eles ensinavam que além desse conhecimento secreto, você ainda precisava das práticas judaicas, você precisava fazer a circuncisão. A circuncisão, todos nós sabemos que é a retirada do prepúcio como sinal da inclusão na comunidade judaica. Você precisava guardar os dias sagrados, eles prestavam culto a anjos, eles tinham visões espirituais, eles tinham visões, e eles eram
as setas, aquilo que nós chamamos de ascetismo. O que é o ascetismo, irmãos? Ascetismo também é uma doutrina filosófica que defende a abstenção dos prazeres físicos, acreditando ser o caminho para atingir essa plenitude, para atingir esse pleroma. Ou seja, você tem que viver isolado do mundo, como um monge, longe de qualquer tipo de prazer, para você alcançar a plenitude, para você alcançar esse pleroma. E como o apóstolo Paulo vai combater essa heresia estranha? O apóstolo Paulo, irmãos, ele vai combater essa falsa doutrina de uma forma simples, implacável e autêntica. Como? Mostrando a supremacia e a suficiência de Cristo. A suficiência e a supremacia de Cristo. Essa falsa doutrina, irmãos, eles acabavam negando a ressurreição. Eles negavam a encarnação também. Porque se tudo que é matéria é má, então Deus não pode se fazer homem. Deus também não pode, depois de ser feito homem, Ele não pode ter ressuscitado com corpo. E isso é algo que nós também precisamos enfatizar, porque as pessoas parece que elas têm uma ideia errada de Cristo. Irmãos, quando Cristo ele nasceu, Ele não deixou de ser homem, de ser Deus, melhor dizendo. E quando Ele ressuscita, Ele não deixa de ser homem. Quando Cristo nasce, Ele é homem-Deus. Quando Ele ressuscita, Ele é Deus-homem. É essa visão que Estevão tem a respeito de Cristo, quando ele está prestes a morrer, e ele diz assim que viu alguém semelhante ao Filho do Homem assentado à direita de Deus. A Bíblia vai se referir a Cristo como Filho do Homem, mostrando que Ele veio se fazer homem para redimir redimir este corpo. De fato, o corpo foi afetado pelo pecado na queda. Através da queda de Adão, o corpo foi afetado pelo pecado. Mas Cristo veio para redimir o corpo. Então, quando Ele ressuscita, Ele ainda tem um corpo. E isso, o apóstolo Paulo vai combater essa heresia, irmãos, e eles vêm de uma forma sutil e sorrateira. O apóstolo Paulo diz aqui no versículo 8, ele diz: tenha cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Ele diz: tenham cuidado para que eles não escravize vocês, não faça de vocês presas. Tomem cuidado, irmãos, porque eles vêm com uma voz mansa, eles falam bem, eles vêm com uma boa oratória, com uma boa eloquência, eles têm uma boa retórica. A Bíblia diz, o problema nosso hoje, atual, da cristandade moderna, é que a gente sempre acha que Satanás ele vai vir babando, que ele vai vir rolando, que ele vai vir com um chifre, que ele vai vir fazendo baderna, bagunça, gritando. Ele vem de uma forma sutil e sorrateira. A Bíblia diz que Satanás se transfigura em anjo de luz. E não é de admirar que seus ministros se transformam em ministro da justiça. Então eles falam manso, eles aparentam ser humildes. E o apóstolo Paulo ele demonstra uma preocupação em relação aos falsos mestres em todas as suas cartas. Em 2 Coríntios, no capítulo 11, no verso 3, ele diz assim: eu estou preocupado que vocês sejam enganados, assim como a serpente enganou a Eva, e esteja apartando vocês da simplicidade que há em Cristo. Se vocês se apartarem da simplicidade que é em Cristo, com certeza vocês vão sofrer. Sempre foi assim, irmãos. A serpente, Satanás no jardim, ele é astuto.
Ele começa um diálogo simples com a mulher, parece que não vai dar em nada. Ele disse: não foi assim que Deus disse? E ele engana ela. E hoje, atualmente, os falsos mestres têm feito isso nas igrejas, na televisão. Eles vêm com a voz mansa, e você começa ali a se entreter, e você fala: nossa, interessante. E você se deixa levar por esses falsos mestres, por essas falsas doutrinas. E o apóstolo Paulo está querendo mostrar aqui, primeiro, para nós termos atenção, cuidado. Irmãos, e como nós podemos nos prevenir dos falsos mestres, das falsas doutrinas, para não sermos enganados? A única forma, irmão, de nós não sermos enganados pelos falsos mestres, pelas falsas doutrinas, é nós sermos crentes bereanos, crentes que amam as Escrituras, crentes que estudam as Escrituras, crentes que têm as Escrituras como a sua regra de fé e prática, crentes que têm as Escrituras como a única revelação de Deus e suficiente revelação de Deus. Não adianta, você pode frequentar uma igreja bíblica, você pode ouvir pastores bíblicos, mas se você não crer na palavra de Deus, se você não crer que a Bíblia é a palavra de Deus, você vai ser sim enganado. Porque você sempre vai dar desculpa: ah, mas eu tive uma experiência, ah, mas aconteceu, ah, mas ele falou e se cumpriu. Lembra de Deuteronômio? Quando Deus está falando para o povo que iria enviar um falso mestre no meio deles. Ele ia vir por meio fazendo sinais, prodígios e maravilhas. Mas Deus está falando para eles assim: preste atenção na mensagem que eles estão pregando. Não olhe para os sinais, olhe para a mensagem que eles estão pregando. Esses dias eu liguei a TV e um desses pastores estavam pregando, e ele abriu em Romanos capítulo 1, o justo viverá pela fé. E ele começou a destrinchar aquele texto de uma forma tão equivocada e herege. Ele começou a enfatizar o pensamento positivo: tenha fé que as coisas vão acontecer, tenha fé que a sua vida vai mudar. Mas não é isso que o texto está falando. E se você conhece as Escrituras, você não vai ser enganado. Ele está falando da justificação pela fé, da culpa sendo retirada. Então, irmãos, ame as Escrituras, conheça as Escrituras, se debruce nas Escrituras. Não fique só dependendo do pastor, seja você um leitor das Escrituras. Aí o apóstolo Paulo vai dizer para eles assim: pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Em Cristo, por que ele está enfatizando isso? Por causa dessa falsa doutrina, que eles falavam que o corpo, a matéria é má, e que eles precisavam de um conhecimento secreto para chegar até a plenitude. Ele está dizendo: vocês não precisam disso, em Cristo habita toda a plenitude da divindade. Irmãos, Cristo, ele tabernaculou-se. João capítulo 1, versículo 14, ele diz que o verbo se fez carne. A palavra carne ali é tabernaculou-se. Nós sabemos que no tabernáculo era onde Deus se manifestava, a sua presença, a sua glória se manifestava ali. E ele está dizendo: em Cristo habita toda a plenitude da divindade. Em Cristo vocês alcançarão este pleroma, esta plenitude. No versículo 3 do capítulo 2 ele diz assim: nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento de Deus. Está escondido em Cristo.
Vocês querem chegar, vocês querem alcançar a plenitude? Ela está em Cristo, ela está contida na pessoa de Cristo, na humanidade de Cristo. O Verbo se fez carne, Ele está habitando. Lembra quando Deus manda Moisés construir o tabernáculo? O que Deus fala para Moisés? Faça um tabernáculo conforme eu te mostrei no monte, porque eu vou habitar no meio do meu povo. E agora Cristo está manifestando a glória de Deus. Ele está manifestando a plenitude de Deus. Nós não precisamos de mediadores e medianeiros fora de Cristo, porque Cristo é o nosso mediador. É Ele, irmãos. Por quê? Porque Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é o primogênito de toda a criação, porque através dele foram criadas todas as coisas, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes, autoridades. Todas as coisas foram feitas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha supremacia. Ele é o cabeça, é isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui no versículo 10 do capítulo 2. Por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. O poder, aqui a autoridade, irmãos, era esses seres celestiais que eles estavam em busca. Ele está dizendo, Cristo é o poder, é o cabeça de todo poder e autoridade. Vocês estão em busca desses seres, enquanto Cristo é o cabeça deles, enquanto eles foram criados por Cristo. Cristo é suficiente, nele vocês alcançam a plenitude de Deus. Através de Cristo, irmãos. Olha, a qual dos anjos, a qual dos seres celestiais Deus falou, assenta-te à minha direita, até que eu ponha todos os seus inimigos por estrado dos seus pés? A quais dos anjos Deus falou isso? Olha o que o escritor aos Hebreus vai dizer no capítulo 1, a partir do verso 3, ele diz assim: o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é superior ao deles. Pois a qual dos anjos Deus alguma vez diz: tu és meu filho, eu hoje te gerei, e outra vez eu serei o seu pai, e ele será o meu filho? E ainda quando Deus introduz o primogênito no mundo, diz: todos os anjos de Deus o adorem. Quanto aos anjos, ele diz: ele faz dos seus anjos ventos e dos seus servos clarões reluzentes. Mas a respeito do filho diz: o teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre, cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, escolheu-te dentre os teus companheiros, ungindo-te com óleo de alegria. E também diz: no princípio, Senhor, firmaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás, envelhecerão como vestimenta, tu enrolarás como manto, como roupas. Eles serão trocados, mas tu permaneces o mesmo, os teus dias jamais terão fim. A qual dos anjos Deus alguma vez disse: senta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés? A qual dos anjos Deus deu essa ordem para assentar à direita? Então é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Por que vocês estão em busca de anjos? Nenhum deles tem esse poder e essa autoridade. Quando Deus manda Israel subir para tomar a terra prometida, e Deus fala assim: eu não vou subir com o povo, Moisés, em Êxodo no capítulo 33, eu não vou subir com o povo, porque esse povo é de coração obstinado, mas eu vou enviar um anjo diante de vocês. No versículo 15, Moisés diz assim: Deus, não nos faça subir se a sua presença não for conosco.
Nós não queremos a presença de anjos, nós queremos a sua presença. Não nos faça sair daqui se a sua presença não estiver conosco. Não queremos anjos, queremos a sua presença. A sua presença. E é isso que ele está mostrando aqui, irmãos. A resposta para a circuncisão, ele diz: vocês precisam de ser circuncidado, que era um símbolo da remoção do pecado na carne. Mas a circuncisão, ela sempre aconteceu no coração do povo. Desde o Antigo Testamento, sempre foi no coração. Moisés disse em Deuteronômio no capítulo 10, no versículo 16: circuncidem o coração de vocês e não endureça a sua cerviz. O propósito de Deus foi sempre circuncidar o coração, transformar o coração do homem. Em Romanos no capítulo 4, quando Paulo está falando da justificação pela fé, ele diz assim: em qual momento Abraão foi justificado? Quando ele estava na circuncisão ou na incircuncisão? Ele diz: na incircuncisão, para que ele se tornasse pai dos circuncisos e dos incircuncisos, para que ele se tornasse pai daqueles que são da fé. Porque o que ele está mostrando aqui, irmãos, mais importante do que o sinal no exterior, é o sinal dentro do coração dos homens. Isso acontece no momento que você crê, o seu coração é circuncidado, o pecado é removido do seu coração, quando você deposita a sua fé em Cristo. Quando você crê no Evangelho, seu coração é circuncidado. Ele vai dizer que o batismo é um símbolo dessa remoção do pecado. No versículo 12, ele diz assim: isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. No momento do batismo foi um símbolo que você foi circuncidado e que você foi ressuscitado, irmãos. Que você nasceu de novo, que você foi regenerado, transformado. O batismo é um símbolo da circuncisão e do novo nascimento. Você nasceu de novo, está acontecendo um nascimento ali no batismo. E é isso que está acontecendo. Ele está nos dando vida, porque nós estamos mortos em nossos pecados e delitos. Ele está nos vivificando. Em Cristo nós temos vida. O apóstolo Paulo está dizendo: vocês não precisam de circuncisão, vocês precisam de Cristo, porque em Cristo nós somos circuncidados, em Cristo nós somos ressuscitados. É nele, irmãos, que nós recebemos a vida. Em João, no capítulo 5, no verso 39, ele diz assim para os judeus: vocês estudam tanto as Escrituras, porque vocês acreditam que nela contém a vida, mas vocês não querem vir a mim para ter vida. Em Cristo está a vida dos homens. É isso que João diz no capítulo 1, que Jesus era a luz do mundo e nele estava a vida. Em João no capítulo 6, depois que Jesus multiplicou os pães e a multidão vai atrás dele, a multidão quer arrebatá-lo para fazer rei, e ele diz assim: por que vocês estão em busca de mim? Pela comida que perece ou pela comida que permanece? Não venham atrás de mim por causa dos sinais. E eles disseram: mestre, qual é o próximo sinal que o Senhor vai fazer? Jesus tinha acabado de falar para eles: porque Moisés nos deu o pão que desceu do céu. Jesus disse: na verdade Moisés não deu pão para vocês, o pão verdadeiro que desce do céu foi meu Pai que dá a vocês. E quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue não tem parte comigo. Aí a multidão começa a se retirar.
Os discípulos, conversando entre si, dizem: duro é este sermão, quem pode suportar? Jesus olha para os seus discípulos e convida eles, de uma forma bem educada, a se retirar. Vocês querem ir com eles? Fiquem à vontade. Aí Pedro diz: Senhor, para onde iremos, se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Para onde iremos, se só em Ti há vida? Para onde iremos, se a vida está no Senhor? Não há lugar para irmos, por mais que a sua mensagem seja dura, por mais que a sua palavra seja dura. Para onde nós iremos, se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Não tem para onde nós irmos, não tem para onde fugirmos, se só em Ti a vida é eterna. O que mais que ele está fazendo, irmãos? Ele está na cruz, ele está cancelando o escrito de dívida que há contra nós. No versículo 14 ele diz: e ele cancelou o escrito de dívida que consistia em ordenanças que nos era contrária, ele a removeu pregando-a na cruz. A lei que era contra nós, todos os rituais, os sacrifícios de animais, os dias de festa, tudo isso, irmãos, era sombra. Cristo é a realidade. Então, o ideal que eles estavam buscando aqui, que para eles é algo metafísico, que para eles é algo espiritual, na verdade é Cristo. Cristo em carne é a realidade ali na frente deles. Cristo é o ideal que eles buscam. Está contido em Cristo. Ele cancela o escrito de dívida, pregando-a na cruz. É por isso que o apóstolo Paulo, ele dá aquele grito: é miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Quem livrará a nós? Cristo, irmãos. Através da sua cruz, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque Ele nos comprou, Ele nos justificou, Ele pagou pelos nossos pecados. A dívida que havia contra nós, a cédula que havia contra nós, foi pregada na cruz. O que mais que Ele está fazendo na cruz? Ele está desarmando os principados e as potestades, os poderes das trevas. Ele está desarmando. E essa é até uma linguagem de guerra que o apóstolo Paulo usa aqui. Quando um soldado ia para a guerra e ele ali vencia os seus inimigos, eles desarmavam os seus inimigos, então eles amarravam os seus inimigos, voltavam para a cidade com seus inimigos amarrados, e todos ali festejavam a vitória. E é isso que Cristo está fazendo. Em João no capítulo 12 ele diz assim: chegou a hora do mundo ser julgado e do príncipe deste mundo ser expulso. A hora havia chegado na morte de Cristo. Ele disse: quando eu for levantado, atrairei todos a mim. É isso que ele veio fazer, irmãos. Ele não veio nos levar para o céu, ele veio trazer o céu à terra. Essa filosofia afetou a nossa mente, mas na verdade Cristo veio trazer o céu para a terra. Note, quando você lê as Escrituras com essa visão, tudo faz sentido. Na sua oração, quando ele ensina aos discípulos, ele diz assim: quando vocês orarem, orem assim: Pai nosso, venha a nós o teu reino. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Quando ele está expulsando um demônio, e ele diz assim, os judeus dizem: você expulsa os demônios pelo poder de Beelzebu. Ele diz: se eu expulso pelo poder de Beelzebu, se Satanás expulsa Satanás, o reino dele está dividido. Mas se eu expulso pelo dedo de Deus, pelo poder de Deus, é chegado a vocês o reino de Deus. Porque como pode alguém entrar na casa do valente sem que antes o amarre, o prenda? O valente é Satanás, que Jesus veio prender ele, amarrá-lo.
porque o seu reino está sendo introduzido e ele, como rei, está sendo entronizado. Em Lucas, no capítulo 10, quando o comissionamento dos discípulos, ele diz: vai, pregue a mensagem do reino, fala que o reino chegou, expulsem os demônios, curem os enfermos e preguem o evangelho. E eles voltam todos felizes, dizendo: Senhor, em seu nome até os demônios se submetem a nós. Jesus diz: não se alegrem porque os demônios se submetem a vocês, mas alegrem-se porque o nome de vocês estão escrito no livro da vida. Eu vi Satanás caindo como um raio. Isso está significando, irmãos, que Satanás, o reino das trevas, está sendo destruído. O reino de Deus está vindo, e tudo isso está acontecendo na cruz. O reino de Deus está vindo, a realidade encontra-se em Cristo, a plenitude de Deus encontra-se em Cristo. Por isso ele vai dizer: não permita que ninguém o julgue pelo comer, pelo beber, por dias de festa. Essas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. O que mais que ele vai dizer no versículo 18? Não permita que ninguém tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos os impeça a alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal o torna orgulhosa. Então, além deles buscarem essa plenitude, para alcançarem os rudimentos do mundo, esses seres celestiais, o que eles estavam fazendo? Prestando culto a anjos. E aparentemente eles demonstravam humildade, mas Paulo chama isso de uma falsa humildade. Eles adoravam os anjos, eles tinham visões espirituais, porque na concepção das pessoas, ser espiritual é você ser uma pessoa que você vê coisas, você enxerga coisa que as pessoas normais não enxergam. E eu não sei se você já notou, eu fiz parte do meio pentecostal. E essas pessoas que são muito espirituais, elas aparentam ser tão humildes, elas falam manso: irmão, eu não sei não, mas eu tive uma visão com você. Deus mandou te dizer assim na visão. Aí você vai sendo levado naquela calmaria. Paulo diz que essas pessoas, elas contam detalhadamente a visão. Eu vi assim, aí na visão você estava assim, aí na visão ia acontecer assim. E você fica impressionado, falando: nossa, essa pessoa é tão espiritual. Mas o apóstolo Paulo, irmãos, a Bíblia, ela está dizendo que essas pessoas tratam-se de alguém que não está unido à cabeça, a Cristo. Essa pessoa, na verdade, ela não é espiritual. A Bíblia diz que essa pessoa é uma pessoa carnal. Porque, irmãos, o que a Bíblia diz a respeito do carnal e do espiritual não é a nossa concepção que nós temos. Uma pessoa espiritual é uma pessoa que vê coisas espirituais, né? Não físicas, fantasmagórico, como o pastor diz. Então essas são as pessoas espirituais, mas a Bíblia diz que essas pessoas são carnais. Porque uma pessoa espiritual, irmãos, é a pessoa aqui, é a pessoa que nasceu de novo, que diz aqui no capítulo 3 de Colossenses. Ela nasceu de novo, e olha que a Bíblia vai dizer no capítulo 3, no verso 12: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revestindo-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão, suportem uns aos outros, perdoem as queixas uns dos outros. É isso que é uma pessoa espiritual. Uma pessoa espiritual, irmãos, é uma pessoa humilde, é uma pessoa que tem compaixão,
é uma pessoa que tem mansidão, é uma pessoa paciente, é uma pessoa que perdoa. Isso é ser espiritual, quando a Bíblia está dizendo: vocês não ressuscitaram com Cristo? Pensem nas coisas que são do alto, busquem as coisas que são do alto. As coisas que são do alto, irmãos, são essas coisas aqui: a bondade, humildade, mansidão, paciência, o perdão. Aí quando a Bíblia diz: busque as coisas que são do alto, e aí você fica num grande conflito na sua cabeça, porque você fica: como que eu vou buscar as coisas do alto? O que são essas coisas do alto? As coisas do alto, irmãos, são essas coisas: a humildade, mansidão, paz. E isso é gerado através de uma pessoa que nasceu de novo, que está unida a Cristo, que está unida ao cabeça do corpo, que é Cristo. É através disso, irmãos. Então, o que o apóstolo Paulo está enfatizando aqui? O que ele está enfatizando? Já passei do horário. O que ele está enfatizando aqui? Cristo é suficiente. Cristo é suficiente, irmãos. E às vezes a gente fica buscando alguma coisa para nos incentivar a buscar a Deus. Porque na nossa igreja não tem isso, na nossa igreja não tem aquilo. A nossa igreja não faz isso, a nossa igreja não faz aquilo. A nossa igreja é assim, a nossa igreja é assado. Irmãos, Cristo não é suficiente para você? Você precisa de outras coisas? Você precisa de outros métodos? Cristo mais alguma coisa? Não, tem que ser Cristo, irmãos. Eu não estou falando que não tem que ser Cristo, mas tem que ser Cristo mais alguma coisa. Ou Cristo é tudo para você, ou Cristo não é nada. Cristo é suficiente, amém? Deus os abençoe. Eu não consegui colocar.